Vamos. Não sei como é que foi sua semana. A minha foi pensar constantemente sobre estar conectado na fonte. Todo o tempo era tempo de parar e pensar. Conexão com essa fonte poderosa. E a gente falou semana passada que quando eu estou conectado na fonte, todas as minhas necessidades são supridas, certo? Sim ou não, irmãos? Né? Conectados na fonte, todas as necessidades são supridas. Quando eu estou conectado na fonte, eu carrego a fonte. E quando eu estou conectado na fonte, eu vivo o fluir desta fonte e deste rio. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre um outro passo. A palavra de Deus fala que a gente vai crescendo de glória em glória. A nossa vida espiritual são como os degraus que a gente vai subindo. Cada dia eu subo um degrau, cada dia eu experimento um pouco mais de Deus. Cada dia eu experimento da presença. Cada dia eu sou mais atraído para o Senhor. Eu estava me lembrando, enquanto a gente louvava, existem alguns salmos que são chamados de cânticos de romagem, ou cânticos dos degraus. E esses eram cantados pelas pessoas que vinham em romaria das suas cidades, das suas terras, muitas vezes terras distantes, para Jerusalém, para adorar no templo. E para subir no templo tinha uma escadaria. E ali eram cantadas essas canções, estes salmos. E geralmente esses salmos falam do anseio de estar na presença, do anseio de busca. O salmista diz: eu prefiro estar um dia no teu tabernáculo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Como que tem sido isso para você? Existe um anseio dessa presença. E o templo ele era todo dividido em compartimentos. Você subia os degraus e daí você entrava no átrio exterior, que era um grande átrio, que era também conhecido como átrio dos gentios. Ali todas as pessoas poderiam entrar. Mas existiam alguns compartimentos mais internos, que eram limitados, que eram restritos, somente aos judeus. Mas este era um lugar mais perto do templo, do lugar onde estava a Arca da Aliança. Daí tinha um outro lugar que era o santo lugar. Este você e eu não poderíamos entrar. Somente os sacerdotes. Que era o lugar onde havia adoração, onde havia orações levantadas a Deus para o povo. E aí existia o Santo dos Santos, que era o lugar mais íntimo, separado por um véu grosso. E neste lugar, somente o sacerdote podia entrar uma vez ao ano, porque ali estava a glória do Senhor. Ali estava a Arca da Aliança. Quando Jesus exclama as suas últimas palavras e dá o último suspiro naquela cruz, o Evangelho de Mateus vai dizer que este véu foi rasgado, esse véu grosso, que separava o Santo dos Santos do Santo Lugar. Ele foi rasgado de alto a baixo. Deus estava rasgando esse véu. E ao rasgar esse véu, ele estava dizendo do acesso que todos nós agora podemos ter por meio do seu corpo, do corpo de Cristo, por meio do seu sacrifício. O acesso que nós podemos ter à presença de Deus. A porta está aberta, o convite está feito, o acesso foi concedido. Nós precisamos simplesmente buscar. Nós precisamos simplesmente entrar nessa presença. Isso tem a ver com conexão
Mas hoje eu quero compartilhar com vocês algo que é um resultado de estar conectado com Deus. Quantos aqui tiveram experiências de conectar-se com a fonte essa semana? Alguém tem um testemunho assim de 1 minuto para compartilhar? Coisa bem específica, objetivo. Fale aqui então, leve o microfone. Então, eu ouvi com o Reinaldo uma pregação da pastora Ezenete Rodrigues, que é a pastora do pessoal do Diante do Trono, e ela é longa, 2 horas, se quiser assistir, veja lá, não vou falar tudo. Mas foi legal que quando ela terminou, ela falou do Salmo 23, e daí eu falei, mas o que ela queria dizer, porque ela estava falando de batalha espiritual, o Salmo 23 é o Senhor, é o meu pastor, e daí quando eu fui ler, na verdade eu peguei meu celular, uma outra irmã lá de Belo Horizonte, a Lilian, que eu traduzi para ela um tempo das Déboras, eu tenho que ser rápida, né? Não, é porque o pastor Peter era lá da Índia, não sei se vocês estão lembradas, lá no centro cívico, ele veio com a irmã, com a esposa e com os 2 filhos, e eu traduzi do inglês para Lilian, e ela me mandou, por causa de Deus, o Salmo 23, no mesmo dia. E daí, quando eu fui ouvir a mensagem, ele fala que ele prepara um banquete perante os meus inimigos. E é isso que Deus faz na nossa vida. Pode ter demônio em qualquer lugar aqui, não vai vencer, porque o banquete está aqui, gente. O banquete está aqui. Deus, estou arrepiada. Amém. Alguém mais? 1 minuto. Experiência de conexão essa semana. Temos que perder a vergonha, tá, Damares? A conexão é com Deus e com os irmãos, né? Porque Deus falou o mesmo versículo comigo essa semana, da Cris. Que Deus prepara uma mesa na presença dos nossos adversários, dos demônios. Glória a Deus. Então este vai ser o versículo para a mensagem de hoje, né? Esse texto estava na minha mente desde a semana passada, quando eu pensava na sequência dessa série de mensagens. E a gente vai ler somente o verso 5 do capítulo 23. Somente o verso 5 vai ser projetado aí para você. Eu estou lendo na NVI. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Esse é o seu pastor, este é o seu defensor. Mas eu quero ficar com a segunda parte. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo. O óleo é o símbolo do que na palavra? Espírito Santo. Era com óleo que pessoas eram ungidas, nos seus ofícios, nas suas funções. Aqui está dizendo que o Senhor, o pastor, unge a minha cabeça diante dos meus inimigos. E fazendo transbordar o meu cálice. Fazendo transbordar o meu cálice. É sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Vivendo o transbordar. Vivendo o transbordar. Semana passada nós falamos sobre carregar a fonte, porque 2 palavras de Jesus ali em João, uma delas com a mulher samaritana e outra depois lá na festa, no capítulo 7, ele vai dizer exatamente isso, com a mulher samaritana, capítulo 4, verso 14, ele vai dizer, ao contrário, aquele que beber da água que eu lhe der, ou melhor, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte. E depois lá no verso 38 do capítulo 7, ele diz, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E esses textos então, eles falam sobre transbordar, sobre o transbordar da presença de Deus. Quando eu penso em busca, quando eu penso em espiritualidade, quando eu penso em conectar-me com Deus, 3 conceitos vêm à minha mente.
O primeiro é o conceito da escassez, do pouco, das migalhas que caem à mesa. Tem muito crente que vive assim a sua vida espiritual. Existe um banquete, existe uma mesa posta, existe comida farta, mas ele come das migalhas. É uma mentalidade da escassez, é aquela conexão fraca, sabe? Conhece uma conexão fraca? Que não atualiza, e você fica tentando baixar coisas e não baixa. Essa é uma conexão fraca, mas eu não quero falar sobre isso hoje. Mas é importante a gente pensar nisso. Uma outra condição é o de estar cheio. Estar cheio. Eu busco a presença de Deus, eu me relaciono com Ele, eu me conecto com Ele, e eu estou cheio. Mas existe uma terceira condição, e essa é a melhor de todas, e é a de estar transbordando. Transbordar é mais do que cheio, não é verdade? Transbordar vai além da borda. A borda é o limite. O transbordo é o que vai além. E existe uma diferença aqui entre estar cheio e transbordar. Veja que são 3 níveis, né? São 3 condições do meu relacionamento com Deus. O da escassez, o do pouco, o daquela oraçãozinha respondida, o daquela fé que não evolui. Existe o estar cheio, que é quando eu busco, quando eu tenho um caminhar com o Senhor. Mas existe o transbordar. O estar cheio é o estar provido do necessário. E muitas vezes nós nos contentamos com isso, estarmos cheios. Mas aqui, quando Davi escreve sobre o seu pastor, o Senhor é o meu pastor, ele diz que esse meu pastor vai fazer o meu cálice transbordar. Ele não fala que ele vai encher o cálice, ele fala que ele vai fazer transbordar o cálice. E aqui está a ideia de um copeiro, que nunca deixava o cálice do rei ou dos senhores que estavam à mesa ficar vazio. O garçom atento é aquele que sempre quando vê o teu copo baixo, ele vai lá e... É isso que Deus está falando, e cálice fala de aliança, cálice fala de salvação, cálice me remete à última ceia. Jesus está dizendo que Ele não somente prepara uma mesa para nós, diante dos inimigos, como Ele unge a minha cabeça com óleo, e faz o meu cálice transbordar. A ideia que eu tenho é de alguém que vai derramando, sem conter, e isso aqui começa a transbordar, e transbordar, e transbordar. Lá em Efésios capítulo 4, 18, o apóstolo Paulo, ele vem falando a respeito de como deve ser o nosso procedimento, né, como cristãos agora, sendo controlados pelo Espírito Santo. E lá no 18 ele diz, eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Não, é o 5,18, acho, Vini, desculpa. Está errado aí. Acho que é 5,18. Quando Paulo fala sobre isso, perdão, foi um erro da capítulo. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E essa tradução é uma tradução muito apropriada, porque não sou eu que me encho, é o Espírito que me enche. Então essa palavra aqui, esse verbo, deixar, me encher, ela está na voz passiva. Eu simplesmente me deixo encher com o Espírito Santo.
E aqui o apóstolo Paulo está falando, depois ele continua, né, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então aqui ele já está falando que quem se enche do Espírito Santo acaba transbordando, acaba atingindo aqueles que estão à volta. Daí eu me lembro também daquela passagem de Atos, lá no Pentecostes, Atos capítulo 2. No verso 4, fala que quando a igreja estava orando, ali no cenáculo, e era um grupo de aproximadamente 120 pessoas, que estavam ali na busca pelo Espírito Santo, porque Jesus havia falado, não saiam de Jerusalém, sem que antes vocês sejam revestidos de poder. Lá em Atos 2, 4, vamos lá, Vini, diz o seguinte, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E veja o que vai acontecer na sequência aí, é que esses que ficaram cheios do Espírito Santo, e essa palavra tem uma ideia de um enchimento, de um transbordo, eles imediatamente vão às ruas e eles começam a anunciar a respeito de Jesus. Porque estão transbordando, não estão simplesmente cheios. Lá no verso 17 desse mesmo capítulo, Pedro vai dizer que se cumpriu a profecia de Joel, quando diz, nos últimos dias diz o Senhor, vou fazer o quê? Derramarei do meu Espírito Santo sobre todos os povos. Quando você derrama, você não tem o controle. Quando Deus derrama, Ele não está no controle, não é como um registro que fecha e abre, ou uma torneira que você coloca embaixo, ou encheu e você para. O Deus que a gente serve é o Deus do transbordar. Logicamente é melhor estar cheio do que não ter nada, mas obviamente é melhor transbordar do que simplesmente estar cheio, porque o transbordar é contínuo. E o transbordar tem o benefício de que ele sai dos limites e da minha capacidade. Qualquer coisa que transborda sai do teu controle, não é verdade? Minha mãe era craque em deixar o leite fervendo na boca do fogão, e ela ficava ali olhando. Daí de repente ela dava uma viradinha, o que acontecia? Transbordava. Era dieta, a gente até brincava com ela por causa disso. Transbordar, você não tem o controle sobre o transbordar. Sobre o cheio, sim, você tem controle, porque você fica ali, né, regulando a torneirinha. Tá cheio. Que nem o tanque do teu carro. E aqui vai um bom exemplo, né? O abastecimento de um tanque de combustível fala muito sobre isso. Porque um carro não anda sem combustível, certo? Mas tem uns carros que não conhecem, né, o ponteiro não conhece nenhuma medida acima aí de 1/4, né, ou 2/4. Sabe aquele povo assim, tipo minha filha, né, que chega no posto, põe 50 aí. Isso é mentalidade do quê, gente? É mentalidade da escassez. Estou trazendo para o espiritual, tá, gente? Você vai gastar, não vai gastar? Então, a sensação que dá é que se você pôr 50 hoje, 50 semana que vem, 50 na outra semana, você está gastando menos, né? Só 50. Mas quando você for somar no final do mês, ou naquelas 2 semanas, se você tivesse enchido o tanque no primeiro dia que você foi lá, você ia andar muito mais tempo, ia economizar teu tempo. Hã? Agora, tem o tanque cheio também, né? Quando dá o clique, e o ponteirinho vai, feliz da vida, né? Cheio. Só que esse tanque cheio, ele permanece assim, poderia permanecer uns 15 dias, mais ou menos, o ponteiro colado lá, né? Mas não, você começa a andar, e o que vai acontecendo? O ponteirinho vai baixando, assim é a nossa vida espiritual. Você tem o teu tempo com Deus, você busca a Deus lá na sua manhã, mas de repente você começa a enfrentar situações no dia, e o ponteirinho do tanque vem... Agora, se você está debaixo de um transbordar,
de um derramar do Espírito Santo que não é só num momento do seu dia, mas é aquela conexão constante, e você está vivendo todos os momentos da sua vida, e aquele Espírito tem sido derramado no teu coração, daí você tem o suficiente, e aquele ponteiro nunca vai sair do tanque cheio, porque ele sempre estará cheio, e além de estar cheio, ele vai estar transbordando. Meu cálice transborda. Na nossa caminhada com o Senhor, nós precisamos buscar esta condição de dizer: o meu cálice transborda. Ele vai além dos limites, ele extrapola os limites, ele derrama. E aqui fala num estado de bem-aventurança, e aqui fala sobre um estado de prosperidade, de uma comunhão íntima com o Senhor. Transbordar. Como é bom você conversar com pessoas que transbordam, não é verdade? Transbordam a presença de Deus, transbordam alegria. Transbordar é maior do que a minha capacidade. O estar cheio é aquilo que eu consigo conter, mas o transbordar não tem a ver mais com a minha capacidade. É uma coisa que vai além de mim. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. A experiência de transbordar é para quem recebe em abundância e não sob medida. Não é aquela torneira que está abrindo e fechando até regular a altura. É uma torneira que está aberta e você esquece ela aberta. E aquilo vem fluindo até o seu cálice transbordar. E tudo isso é uma consequência dessa nossa conexão. Querido, a gente não pode desperdiçar aquilo que a gente carrega. E nós carregamos o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus que Ele colocou na nossa vida não é só para mim. Às vezes a gente vê pessoas, cristãos, falando da vida com Deus de uma forma muito egoísta, querendo a busca, querendo o cálice transbordando, mas ele não quer viver e fazer com que aquele transbordo possa abençoar as pessoas que estão à volta, porque o transbordar não diz mais respeito a você, certo? Você já tem o suficiente, você tem mais do que o suficiente. Então o transbordar tem a ver com o outro. É isso que Deus quer para a gente. Transbordar tem a ver com o outro. O que busca transbordar não pensa em si mesmo, ele pede: Senhor, me transborda com o teu Espírito. Porque eu quero que essa água que flui do meu interior, essa fonte, e começa a transbordar na minha vida, ela possa atingir as pessoas que estiverem à minha volta. Essa semana passada eu tive uma experiência curiosa, compartilhei na célula. Vai baixando, tá, gente? Isso aqui não transborda. Eu estava no posto de saúde, tinha levado a Zuleide uma consulta, e estava na farmácia esperando o medicamento. E de repente estava vazio quando eu cheguei, e logo na sequência começou a chegar gente, e eu fui atendido por uma estagiária. Ou seja, demorou um pouquinho mais. E eu estava ali um pouco inquieto, né? Porque eu estava vendo as outras pessoas da farmácia atendendo, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, e os meus remédios não estavam vindo. Os meus não, os remédios que eu estava buscando para essa família. E eu estava um pouco inquieto, de repente entrou uma senhora junto com seu esposo, assim, num estado muito debilitado, e sentou ali na minha frente. E ela estava nessa direção, e eu olhei para ela. E Deus me falou: olhe por essa mulher. Existe um espírito de morte sobre ela. E ela vai morrer. E quando eu comecei a olhar aquela mulher, eu via uma pessoa com um semblante de morte. E eu comecei daí: Senhor, e agora? O remédio não vem,
está cheio de gente nessa farmácia, como é que eu vou fazer? E aquilo me incomodando. Ore por essa mulher, ela está sendo rondada por um espírito de morte, e ela vai morrer, e eu quero que você ore por ela. E daí logo veio a moça trazer os remédios, e quando eu estava pegando os remédios, só de olho ali na mulher, eu vi que ela saiu com o esposo, com bastante dificuldade, em direção à saída. Eu saí, fui rápido no carro, deixei os remédios e voltei. Eu disse assim: eu preciso orar com você. Deus está me pedindo para orar pela tua vida. Você me permite? Sim, eu permito. E Deus tinha me falado sobre fígado. E eu disse assim: qual é o problema que você tem? Eu disse: eu tenho um problema em vários órgãos, pulmão, coração, fígado. E eu disse: eu quero orar por você. E eu impus as mãos ali no meio da rua, e comecei a orar por aquela mulher. Eu comecei a repreender espírito de morte, e eu comecei a pedir: Senhor, transborda da tua cura sobre a vida dessa mulher. O mesmo poder que estava em Jesus Cristo e se manifestou em Jesus Cristo e tirou Jesus da morte, que se manifeste na vida da Márcia, e que ela receba a tua cura. E eu abençoei a vida daquela mulher. E depois, naquele dia, fiquei em contínua oração. Na célula nós oramos por ela também. E nós estávamos na nossa célula, e o Igor deu uma palavra. Ele disse assim: pastor, eu sei que ela foi curada. Deus me fala que ela foi curada. Queridos, é por isso que eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Não é só para mim. Não é só para mim. É para a pessoa que está do meu lado. O transbordar excede a minha capacidade, excede aquilo que eu necessito, mas o Senhor fala: o teu cálice vai transbordar. Porque o propósito de Deus para mim, para a sua vida, não termina em mim mesmo. Ele continua na vida do outro. E eu queria que agora a gente pudesse experimentar isso do Senhor. Experimentar esse transbordar de Deus. Eu estava me lembrando que há muitos anos atrás eu participei de uma conferência. E nesta conferência nós tivemos um momento, estava sendo ministrado por uma canadense, e ela falava: agora nós vamos ter um momento de nos encharcarmos da presença de Deus. Essa era a palavra. Nos encharcarmos da presença de Deus. A presença está aqui, a fonte está jorrando, mas sou eu que decido me atirar a essa fonte. Quando Ezequiel está lá no capítulo 47, tendo uma visão do templo sendo reconstruído, e um rio que sai do trono de Deus, e este era um rio com correntes muito fortes, e ele via que nas margens do rio existia vida, existiam peixes naquele rio, e o anjo falava para Ezequiel: Ezequiel, entra neste rio comigo. E ele começa a entrar nesse rio, e ele diz que as águas batiam no seu calcanhar, e o anjo fala: entra mais. E daí ele disse que as águas batiam nos seus lombos, até o momento onde ele estava tomado por aquelas águas. Ele estava mergulhando neste rio de Deus. E este é o convite de Deus para nós. A semana passada a nossa tarefa foi conectarmos com a fonte diariamente. Essa semana é: experimente o transbordar. Experimente o transbordar da fonte. E isso tem a ver com as pessoas ao seu redor. Quando você está cheio, pleno, transbordando do Espírito Santo, a primeira evidência disso é que você está atento a ser um canal de bênção para as pessoas que estão à sua volta. Você está atento em como o Senhor quer te usar. E Deus quer te fazer experimentar um transbordo tão grande, que você vai transbordar dentro da sua casa. Você vai transbordar no teu trabalho. Você vai transbordar com os teus vizinhos, com os teus amigos. Transbordar. Transbordar vida. Transbordar compaixão. Transbordar amor. Transbordar a presença de Deus
na sua vida. Então agora eu quero que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E a primeira coisa que a gente tem que destravar aqui, sabe o que é? O medo. O medo de se lançar nessas águas. O medo de se deixar encher pelo Espírito Santo. Feche seus olhos. Senhor, nós repreendemos agora tudo aquilo que se levanta na nossa mente, consciente ou inconscientemente. Tudo aquilo que represa o fluir dessa fonte, o jorrar dessa fonte. Pai, a Tua palavra diz que aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E nós estamos aqui na liberdade do Teu Espírito Santo. Repreendemos todo medo. Repreendemos todo medo. Tudo aquilo que me controla. Senhor, eu não quero estar no controle. Eu quero que o Teu Espírito esteja no controle. Eu quero experimentar essa vida no transbordar do Senhor. Eu quero viver o transbordar do Senhor na minha vida. Eu não quero ter sob medida, porque o Senhor não é um Deus que nos dá sob medida. O Senhor é um Deus que faz o nosso cálice transbordar. E nós desejamos isso na nossa vida nessa manhã. Nós queremos sair daqui transbordantes, transbordando da Tua presença, desta presença bendita do Teu Espírito Santo. Abra o teu coração, meu querido. Nós vamos começar a cantar uma canção. E você pode se posicionar da maneira como você desejar. Se você quiser se levantar, se você preferir ficar sentado. O importante é que você libere o teu coração para ser cheio dessa presença, cheio da presença do Senhor. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve.
Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Milagres podem existir. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Querido, eu sei que o que acontece com a gente num momento como esse é que a gente começa a racionalizar muitas coisas. E muitas vezes o nosso espírito está lá como uma dinamite, querendo se expressar, querendo manifestar essa presença, querendo dar um glória a Deus, um aleluia, mas daí vem a nossa racionalização e a gente começa a bloquear, não é verdade? A gente começa a bloquear, e é por isso que a gente não experimenta o cálice transbordando, porque a gente represa, a gente diz: é até aqui, fecha a torneira. E a gente está aqui como igreja de Jesus Cristo, e eu sei que em alguns aqui existe um vulcão aqui dentro, né? Um fogo que está mexendo, e eu quero dizer, meu irmão, tenha liberdade no Espírito Santo. Isso é um exercício espiritual. A gente não pode reter aquilo que o Espírito de Deus faz. A nossa resposta tem que ser uma resposta de obediência. A racionalização, ela apaga a nossa fé, ela anula a nossa fé, ela gera incredulidade no nosso coração. Eu não estou falando da razão, estou falando da racionalização. Quando eu racionalizo as coisas e eu bloqueio o agir do Espírito de Deus. A gente vai cantar mais uma canção agora, e você continue nessa liberdade do Espírito Santo. Permita que o Espírito venha. Não represe, não feche a torneira, porque o rio está aqui, ele passa. E como a Nath falou no começo, Deus, Ele é tão gentil, e Ele não vai nos arrastar para um lugar que a gente não queira ir. Deus nunca vai te levar para um lugar que você não quer ir, mas Ele te toma pela mão e Ele diz: filho, confia, venha para as águas, venha um pouco mais, você está no raso, tem um rio para desfrutar. Eu quero te convidar, deixa isso fluir na sua vida, meu irmão. Deixa isso transbordar em você. O mundo precisa disso. O mundo precisa desse transbordar. O mundo precisa ver o amor de Deus sendo derramado no nosso coração por meio do Espírito. Essa é a palavra de Deus lá em Romanos. Porque o amor de Deus é derramado no nosso coração. Ele jorra 24 horas por dia, para que esse amor transborde, para que com esse amor transbordando eu ame aqueles que o Senhor quer amar. Vamos cantar mais essa canção. Continua na liberdade, não detenha o Espírito de Deus.